Olá, meus irmãos amigos, estamos aqui, Paulo Reis, canal Ouvindo a Voz de Deus, começando com o primeiro tema, tá? O primeiro tema de vários outros, onde vamos ter a oportunidade de estudar a Bíblia, ok? Então, eu peço que você, que está nos assistindo agora, possa acompanhar todos esses episódios, todos esses temas conosco, e se inscreva, se não está fazendo parte ainda do nosso canal, se inscreva no nosso canal, acione ali o sininho para receber as notificações sempre que nós colocarmos materiais. Será muito útil para você, para a família e, logicamente, também vai estar nos ajudando a levar a mensagem de Deus a tantas outras pessoas. Bom, então o tema número 1, o tema que nós começamos aqui, é falando exatamente sobre o início de tudo, né? Falar sobre a Bíblia. Afinal, se nós não entendermos a Bíblia, não acreditarmos na Bíblia, não tem por que estudá-la, ok? Então nós vamos ver aqui as credenciais que ela nos apresenta para que nós possamos confiar nela e poder estudá-la com a certeza de que realmente estamos estudando a palavra de Deus. Bom, e como ela não é um livro qualquer, convido a você que buscamos a Deus neste momento para que tenhamos a melhor compreensão. Grande Deus e Pai que está nos céus, agora, Senhor, onde vamos abrir a Tua palavra, que Teu Espírito Santo, Senhor, possa nos auxiliar a compreendê-la. E assim, Senhor, poder conhecer mais dos Teus planos para a nossa vida. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Bom, antes de abrirmos a palavra de Deus, antes de abrirmos a Bíblia para falarmos sobre ela realmente, vamos fazer algumas considerações lógicas, ok? Algumas considerações lógicas. Bom, primeiro ponto. Muitas pessoas dizem não acreditar na Bíblia porque ela teria sido escrita por homens. Bom, é uma verdade não completa. Tá? E nós já vamos, em seguida no estudo, confirmar que realmente ela foi escrita por homens, sim, foi. Tá? Mas vamos ver uma diferença depois. Mas o que eu queria salientar nesse momento aqui é o seguinte, porque as mesmas pessoas que dizem que não acreditam na Bíblia porque ela foi escrita por homens, acreditam em tantas outras notícias, em tantos outros escritos que foram escritos por quem? Por seres humanos, por homens. Então é uma incoerência, certo? Então, quem sabe, é apenas uma desculpa para não estudar a Bíblia. E muitas vezes se critica a Bíblia sem conhecê-la, sem estudá-la. Tá? E infelizmente também ela é estudada de maneira errada, que muitos também dizem o que ela não diz. Tá? Esse é um ponto. Outro ponto. Quem sabe você, ou pessoalmente, ou conhece alguém que tinha uma vida totalmente bagunçada. Vamos utilizar essa expressão, uma vida bagunçada, sem compromisso nenhum com Deus. Mas que ao estudar a Bíblia, teve uma transformação da sua vida. Uma transformação. Então nós podemos chegar à conclusão de que realmente esse livro é um livro especial. Aliás, falando em livro, também um outro exemplo prático e racional. Em nossos dias, muitos livros são lançados e muitos livros tiveram um grande sucesso, tiveram uma grande tiragem, mas com o passar do tempo, o que acontece? Eles foram sendo esquecidos, não teve mais vendas. Quem sabe quem comprou permaneceu com ele lá guardadinho na sua estante, sem mais abri-lo, enfim. No entanto, a Bíblia, sendo um dos livros antigos, muito mais antigos, ela continua sendo um livro atual, mais vendido e mais lido em todo o mundo. Então, realmente, a Bíblia tem algo diferente, tem algo de especial. E, aliás, a palavra Bíblia quer dizer coleção de livros. Então, na Bíblia nós encontramos aqui uma coleção de vários livros que a compõem. Ok? A Bíblia que nós temos, ela é composta de 66 livros, sendo 39 no Antigo Testamento, que foi antes de Cristo, e 27 no Novo Testamento, ou seja, depois de Cristo. Ela foi escrita num período de aproximadamente 1.600 anos por 40 autores, tá? Nas linguagens no hebraico, no aramaico e no grego. Tá? Ela, como falamos hoje, é um dos livros mais vendidos no mundo, mais traduzido para diversas línguas, né, diferentes, de maneira que ela possa ser estudada.
Pois bem, um detalhe importante, tá? Que mesmo esse livro sendo escrito por pessoas diferentes, em épocas diferentes, regiões diferentes, poder aquisitivo diferente, raramente foram contemporâneos os autores da Bíblia, os escritores da Bíblia. E, no entanto, se nós a estudarmos de maneira correta, nós não vamos encontrar na Bíblia contradição. Isso tem um segredinho muito especial, que no decorrer do estudo nós vamos revelar. Então não perca, vamos até o final, tá? Se você está nos assistindo agora, assista até o final. Se não tiver tempo, pegue depois, mas assista até o final, que vai ser importantíssimo. Mas então agora vamos abrir a Bíblia. Pegue a sua Bíblia, acompanhe, e é importante que você não acredite em tudo que você ouve sem confirmar. Realmente a Bíblia está dizendo isto, tá? De maneira correta. E nós vamos ver aqui maneiras corretas de estudar a Bíblia. Então vamos para abrir a palavra de Deus como Jesus considerava a Bíblia. E fazendo aqui uma lembrança, que Bíblia, em termos de conteúdo, é que Jesus utilizava? Que Bíblia, em termos de conteúdo? Porque, logicamente, que Jesus não tinha uma Bíblia organizada, né, da forma que nós temos hoje. Tá? Bonitinha, papel impresso. Não tinha isso naquela época, não. Mas, em termos de conteúdo, Jesus tinha o Antigo Testamento, que ele é desprezado por muitas pessoas hoje. Erroneamente desprezado. E aqui, João capítulo 17, versículo 17, palavras do próprio Jesus sobre a Bíblia. Aliás, João capítulo 17 é uma oração que Jesus está fazendo por mim e por você. Então não deixe de ler também todo o capítulo depois. João 17, 17 diz o quê? No meio dessa oração que Jesus faz por mim e por você, no versículo 17 ele diz o seguinte, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então Jesus aqui colocando a Bíblia como sendo verdade. Verdade. E aliás, um parênteses aqui rapidamente, a verdade, na Bíblia nós encontramos 5 itens. A verdade sendo Deus Pai, que é a fonte de toda a verdade. A verdade sendo Deus Filho, sendo Ele próprio a verdade. A verdade sendo o Deus Espírito Santo, que nos guia a toda a verdade. A verdade sendo a Bíblia, que nós estamos estudando sobre ela hoje. Ok? E a verdade sendo a lei de Deus, ou seja, os 10 mandamentos que está dentro da Bíblia. Então, esse conjunto de verdade. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, no momento em que buscamos a Deus verdadeiramente, estudando a sua palavra, observando a sua lei, vai fazer a diferença na vida de cada um de nós. Então Jesus considerava ali a Bíblia, sim, como verdade. Certo? Então, e a Bíblia, volto a salientar, a Bíblia que eles utilizavam era do Antigo Testamento, que muitos dizem hoje que não precisa ser observado, e precisa sim, tá? Que a Bíblia é um todo. Jesus não revogou o Antigo Testamento, que nós precisamos do Antigo Testamento para embasar o Novo Testamento. Tá? Que muitas verdades do Novo Testamento dependem do Antigo. Então nós não podemos, hipótese alguma, rasgar essa parte da Bíblia. Ok? Então Jesus considerava a Bíblia como verdade. Depois o seguinte, qual a situação de muitos estudantes da Bíblia e que necessitam para entender? Já aconteceu com você, de você procurar estudar a Bíblia e não entender nada? Pois bem, tem uma história na Bíblia aqui, eu não vou ler toda ela, mas vou contar um pouco, que se encontra no livro de Atos, capítulo 8, a partir do versículo 26 a 31. Aqui nos conta a história de um homem que não diz nem sequer o nome dele, diz que era um eunuco, certo? Ele era tesoureiro, era responsável pelo tesouro da rainha Candace, então podemos dizer que ele é um tesoureiro. E que havia ido a Jerusalém para adorar, que Jerusalém era o centro da adoração naquela época. Aí voltava para sua casa, para sua terra, na sua carruagem,
e estava estudando a Bíblia. Estava estudando o livro de Isaías, mas não entendia nada. Gente, se você se encontra ou se encontrou nessa situação, saiba que no momento que uma pessoa sincera busca conhecer a palavra de Deus, isso não passa despercebido de Deus. E Deus se importa com isso e provém os meios para que a pessoa sincera entenda. E foi o que aconteceu com esse homem, com esse tesoureiro. Nessa história nós vimos também que Deus, ao perceber isso, fez um chamado especial para um homem especial, para Felipe, que era o diácono, um homem cheio do Espírito Santo. E um evangelista, alguém preparado para ensinar as Escrituras. Pois bem, ele fez um chamado a Felipe. Ó Felipe, vai lá, naquele local, ao encontro daquele homem e fala para ele da minha palavra. Esclarece para ele. Pois bem, Felipe foi levado então ao encontro desse tesoureiro, do eunuco, de forma miraculosa. Inclusive, leia a história que você vai verificar. E ao chegar ali, ele perguntou o seguinte, ó, entende o que está lendo? E a resposta daquele homem, como posso entender se alguém não me explicar? Quem sabe você esteja nessa situação, como você pode entender se alguém não lhe explicar? Felipe então foi convidado a entrar na carruagem daquele homem. E eles começaram então a esclarecer as dúvidas, não somente daquilo que estava lendo ali, estava lendo o livro de Isaías, estava falando justamente sobre Jesus. Justamente sobre Jesus. Teve a oportunidade de entender sobre Jesus. E com certeza tantas outras dúvidas foram tiradas. Então teve ali um estudo bíblico na carruagem. E o resultado disso foi o seguinte. Aquele homem que estava estudando a Bíblia, que não entendia, agora passou a entender. Ao passar por um local onde tinha água, ele colocou o seguinte, mas espera aí, agora eu entendi. Estamos aqui, entendi a palavra de Deus. E aqui tem água. Então o que impede que eu seja batizado? E Filipe batizou aquele homem, para a honra regular de nosso Deus. Então, minha gente, se você não entende, peça ajuda. Logicamente, como fizemos no início, orando, pedindo para que o Espírito Santo lhe auxilie. Mas às vezes você precisa da ajuda de alguém. Então Deus envia esse alguém. Peça que Deus envie alguém se você não está entendendo. Que bom que eu possa representar esse alguém para você. Que bom, fico feliz com isso. Mas aqui eu abro parênteses realmente o seguinte, ó. No momento que alguém for lhe auxiliar a estudar a palavra de Deus, estudar a Bíblia, eu volto a salientar. Pode ser muito útil. Pode te abrir os horizontes. O Espírito Santo vai poder trabalhar melhor em você, sem dúvida nenhuma. Mas não creia cegamente no que qualquer líder religioso, qualquer pessoa que for lhe ajudar a entender a Bíblia, não creia cegamente. Mas sempre seja como aquele povo lá de Bereia, que ele sempre ia conferir na Bíblia se isso estava certo, se era assim mesmo. Então seja curioso, pesquise, vá atrás, busque, para você ter a compreensão correta. Para não ser enganado, porque afinal no tempo do fim haveria obra de engano. E nós estamos vivendo esse tempo. Ok? Então, saiba, se você é uma pessoa sincera que busca conhecer a palavra de Deus, Deus faz a sua parte provendo os meios para que você realmente consiga entender a palavra de Deus. Ok? Bom, então muitos não entendem e precisa que alguém ensine. Mas existe uma maneira correta de estudar a palavra de Deus? Com certeza, com certeza. Nós vamos aqui para o livro de Isaías, justamente o livro que aquele homem tesoureiro estava lendo. Não era exatamente essa passagem que ele lia, mas o livro de Isaías, capítulo 28, versículo 10, que aqui nos traz uma lição interessante, nos traz uma informação importante, que a gente procura colocar em prática ao estudar a palavra de Deus. É um verso que a princípio que você lê, você vai ficar meio boiando, não vai entender muita coisa. Mas o que quer dizer isto? Um verso que parece que sem sentido. Que diz aqui o seguinte, porque é mandamento sobre mandamento, mandamento sobre mandamento, regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco ali. E aí, você entendeu alguma coisa? Pois é. Mas este verso aqui
nos ensina muita coisa. Mandamento sobre mandamento, regra sobre regra, assuntos e mais assuntos. Tá? Ensinamentos e mais ensinamentos. Um pouco aqui, um pouco ali. Opa! Gente, aqui está dando uma fórmula importante de estudar a Bíblia. Você tem que pegar um assunto. E dentro desse assunto você vai pegar na Bíblia, nos mais diversos livros da Bíblia que falem sobre o assunto. Que aí vai te dar mais clareza. Porque a Bíblia ela se completa. Se você não entendeu com uma passagem que fala sobre o assunto, a outra pode esclarecer melhor. Então um pouco aqui, um pouco ali. Vai facilitar a tua compreensão. O Espírito Santo vai trabalhando na tua vida, na tua mente também, para você entender melhor. Então são técnicas que a própria Bíblia nos coloca, que nos ajuda a compreender. Certo? Então é importante você seguir essas técnicas, essas informações. Então sempre ao estudar a Bíblia, devemos ali comparar um texto com outro que fala sobre o mesmo assunto e nunca tire um texto fora do seu contexto. Já diz um ditado, né, que um texto fora do contexto é um pretexto. Então, se fizermos isso, estaremos caindo no erro de estar falando que a Bíblia diz aquilo que a Bíblia não diz. Então, nunca tire um texto fora do seu contexto. Então, é importante você ver todo o capítulo, enfim, do que está sendo falado. Aí você vai compreender melhor. Buscar, então, passagens que explicam do mesmo assunto, ok? Sempre, quando for estudar a Bíblia, busque a Deus em oração. Busque o auxílio do Espírito Santo. Você vai mais ali adiante, nós vamos ver a maior importância ainda de buscarmos o auxílio do Espírito Santo. Tá? Um pouco aqui, um pouco ali sobre o mesmo assunto, ok? Bom, e quando você estuda a Bíblia, tá? Que benefício você tem com isso? Parece que é inerente do ser humano, sempre que vai fazer alguma coisa, querer, sei, ganhar alguma coisa. O que eu ganho com isso? Parece que está dentro da natureza do ser humano. Pois bem, o que nós ganhamos então ao estudar a Bíblia? Vamos ver? João capítulo 5, verso 39. Tem algumas coisas importantes aqui para a gente levar em consideração. João 5,39 nos diz aqui o seguinte: examinai as Escrituras, Antigo e Novo Testamentos. Tá? Um todo, certo? Examinai as Escrituras. Por quê? Porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Jesus nos falando, nos aconselhando, examine a Bíblia, Antigo e Novo Testamento, certo? Para que você encontre ali o mapa da salvação, que é a vida eterna. E ali você vai encontrar a mim, tá? Porque são elas mesmas que dão testemunho de mim. Então ali você vai poder me conhecer. Você vai poder conhecer o amor, salvação, perdão, enfim. Bom, então melhor retorno do que esse não existe, né? Salvação, melhor benefício, né? Mas vamos em frente, algum outro benefício, né? De que nós possamos encontrar na Bíblia. Aliás, um detalhe que não podemos deixar de comentar aqui também. Jesus é o centro da Bíblia, aquele fio de ouro da Bíblia. Se você tirar Jesus da Bíblia, não sobra nada. A Bíblia não vai ter eficácia nenhuma. Então Jesus é o personagem central da palavra de Deus. Nunca esqueça disso. Quando você for estudar a Bíblia, tenha sempre isso em mente. Outro benefício também aqui que advém de examinar, de estudar a Bíblia. Não é só ler, é estudar. Tá? João capítulo 16, verso 13. O que nos diz aqui? Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Então, benefício de estudar a palavra de Deus também. Tá? O Espírito Santo vai nos guiar a toda a verdade. Teremos uma compreensão de um todo. Tá? E no momento que nós tenhamos essa compreensão do todo, nós vamos estar imunes ao engano. Porque no momento que nós conhecermos a situação, nós não seremos enganados sobre o assunto. Já que é uma obra de engano ao final, no final dos tempos. Nos nossos dias é uma obra de engano. Como eu falei, muitas pessoas estão utilizando a Bíblia, pregando, falando aquilo que a Bíblia não diz.
Então é importante que a gente tenha esse conhecimento, né? E ao estudarmos a Bíblia, nós vamos adquirir esse conhecimento, o Espírito Santo nos guiando a toda a verdade e não a uma verdade parcial. Ok? Então nós teremos também a guia e a orientação do Espírito Santo. João capítulo 8, verso 32, também nos fala aqui o seguinte, também um outro benefício que temos ao estudar a Bíblia. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Libertação. Libertação de quê? Libertação do pecado. Sim, porque na Bíblia nós vamos encontrar o caminho do perdão, que é Jesus. Porque na Bíblia nós vamos encontrar também a ação do Espírito Santo, que é nos convencer do pecado e nos levar ao arrependimento, que nos dá o perdão dos pecados. Nos libertar também das consequências do pecado. Tá? Porque no momento que nós conhecemos a palavra de Deus, nós vamos ter novos hábitos, nós vamos ter um outro estilo de vida e, consequentemente, estaremos sendo libertos também de consequências de pecados que outrora nós cometimos e agora deixamos de cometer. De estilo de vida que nós tínhamos que agora não temos mais. E, consequentemente, lógico, a gente vai colher o quê? Aquilo que a gente planta. Então, no momento que você estudar a Bíblia, você não vai ser a mesma pessoa. Você vai ser transformado, sim, com certeza, se você estudar diligentemente da maneira correta. Então, são benefícios que o estudante da Bíblia tem. Ok? Então, isso é importantíssimo para que a gente tenha a maior eficácia da palavra de Deus. E agora é o seguinte, nessa próxima questão aqui está aquele segredinho que eu falei lá no início. Por que a Bíblia, sendo escrita por homens, né, tão diferentes, ela não se contradiz? Não há contradição na palavra de Deus. E aqui é o seguinte, quem dirigiu os profetas a escreverem a Bíblia? Aqui está o segredinho. Tá? Que nós vamos chegar a algumas conclusões. Abra sua Bíblia justamente no livro 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21. 2 Pedro, capítulo 1, verso 21. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Aqui está o segredo. Por que não há contradição? Tá? Por que a questão de falarmos que a Bíblia foi escrita por homens é uma verdade parcial? Sim, ela foi escrita por homens, sim. Porém, homens inspirados por Deus. Então, o autor da Bíblia é o próprio Deus. Entende? É o próprio Deus. Por isso que não há contradição. Por isso que nós não podemos rasgar o Antigo Testamento. Ok? Então, por isso que a Bíblia tem um autor, que é Deus. Então, esses homens foram inspirados, ou seja, Deus deu a história e escreveram com as suas palavras, para facilitar a minha e a sua compreensão. Então, esse é o segredo que nós não podemos, hipótese alguma, ignorar. Bom, depois de você conhecer esse segredo, saber que as pessoas que escreveram a Bíblia foram inspirados por Deus, aí vem outra pergunta. Quanto da Bíblia é inspirado por Deus? Quanto da Bíblia é inspirado por Deus? Vamos para a Bíblia para ela nos responder, então. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. 2 Timóteo 3, verso 16. Que aqui é bem claro. Que nos diz aqui o seguinte. Toda a Escritura é divinamente inspirada, ou seja, inspirada por Deus. E proveitosa para ensinar, outro benefício, né, que nós temos ao estudar a Bíblia. Então, proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Então são outros benefícios. E quantas vezes, quem sabe, eu e você precisamos de aquele puxão de orelha carinhoso de Deus, sermos corrigidos, e a Bíblia é utilizada para isso também. Então, está nos dizendo aqui que toda a Bíblia é divinamente inspirada. Ok? Toda a Bíblia. Não está dizendo que é só Antigo Testamento, só Novo Testamento, só esse livro, só aquele. A única diferença que, quem sabe, você vai encontrar em algumas Bíblias é que tem uma Bíblia antiga que tem uma meia dúzia de livros a mais, chamados livros apócrifos. Esses livros são chamados apócrifos porque eles não foram inspirados, foram escritos num período onde não houve inspiração divina. E, no decorrer dos anos, a igreja acabou acrescentando esses livros à Bíblia. Certo? Mas são livros que, por não serem inspirados, aí sim têm contradições com o restante da palavra de Deus.
Então esses livros a gente não considera, por não ter sido inspirados. Pode até servir como históricos, né? Alguma pesquisa histórica, mas não como regra de fé, certo? Então você deve levar isso em consideração. Agora esses 66 livros, sim, são inspirados, tá? Seja de Gênesis ou Apocalipse, nós podemos estudar que não vamos encontrar contradições sobre qualquer assunto, certo? Então, toda a Bíblia inspirada não é somente o Novo ou o Antigo Testamento, certo? E de maneira que nós possamos ter certeza que ao estudar a Bíblia, nós estamos estudando o quê? A Palavra de Deus, porque Ele é o autor da Bíblia. Mas eu vou questionar você o seguinte. Nós vimos aqui que toda a Bíblia é inspirada por Deus. Toda a Bíblia é inspirada por Deus. Já falei para você também o seguinte, no momento que você tem alguém para te ensinar a Palavra de Deus, que você acredite nele no momento em que você compare com o que está escrito na Bíblia, ok? E agora, eu venho aqui, Paulo Reis vem aqui e falar o seguinte, ó, nem toda a Bíblia é inspirada por Deus. Você acreditaria em mim ou não? Será que há contradição na Bíblia? Pois bem, o que eu quero dizer aqui é o seguinte, existe sim uma parte da Bíblia que não foi inspirada. E eu não estou dizendo aqui que há alguma contradição, que é um erro na Bíblia. Não, não é isso que eu estou dizendo. Mas vamos para seguir a próxima parte aqui do nosso tema, que já vamos esclarecer essa dúvida aqui. E eu não quero rasgar a Bíblia, hipótese alguma. Tá? Mas é para chamar a sua atenção de algo muito importante. Tá? E eu vou colocar aqui para você que nem toda a Bíblia foi inspirada por Deus. Êxodo capítulo 31, versículo 18. O que diz ali? Êxodo, capítulo 31, versículo 18. E deu a Moisés, quando acabou de falar com ele no Monte Sinai. Quem é que falou com Moisés no Monte Sinai? Deus, o próprio Deus falando com Moisés. E o que ele deu a Moisés? As 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. Aqui tem um segredinho especial, que não diminui a Bíblia, pelo contrário, né? Vem a exaltar ainda cada vez mais. Então tem uma parte da Bíblia, sim, que não foi inspirada por Deus, mas foi dada pronta por Deus. O que continha lá nas tábuas de pedra? Os 10 mandamentos, a lei de Deus. A lei de Deus, Deus não inspirou Moisés a escrevê-la, mas já deu pronta. Isso nos dá uma ideia da importância da lei. Que muitos também rasgam a lei dizendo que não precisa mais guardar porque ela foi abolida por Cristo na cruz. Nós vamos falar sobre isso mais adiante, algum tema. Mas pelo contrário, ela foi dada, escrita pelo próprio dedo de Deus, tá? Para não ter erro, para não ser contestada, e ainda assim é. E outro fato interessante aqui, que ela foi escrita em tábuas de pedra. Dá uma ideia da durabilidade dela também. Porque a lei não foi abolida, não. Ah, foi abolida lá na cruz? Sim, na cruz foi abolida uma lei, que nós vamos falar em outro tema, sobre que lei foi abolida na cruz. Mas tenha certeza, não foi a lei dos 10 mandamentos. Ok? Então não há contradição aqui, mas só vem reforçar a importância da lei de Deus para mim e para você. Certo? Então, a parte da Bíblia que não foi inspirada, mas já foi dada pronta, foi justamente a lei de Deus, os 10 mandamentos. É o seguinte, então nós vemos aqui a importância que Deus deu a lei já pronta e inspirou os profetas a escrever o restante da Bíblia. Ok? Então o autor da Bíblia é o próprio Deus, já falamos sobre isso. Mas eu toco nesse assunto para irmos para a próxima questão. Alguém está autorizado, alguma pessoa, algum líder, alguma igreja está autorizada a alterar a Bíblia? Será se alguém ou alguma igreja tem poder para isso? Sabendo que a Bíblia é a palavra de Deus, que o autor da Bíblia é o próprio Deus, através do Espírito Santo? Vamos deixar a Bíblia responder? Malaquias capítulo 3, versículo 6. Leia na sua Bíblia, acompanhe aí. Malaquias capítulo 3, verso 6. O que nos diz aqui? Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Aqui Deus está declarando que ele não muda. Ou seja, não muda de ideia. Ele muda o seu e o meu coração. Mas ele não muda de ideia. Então o Deus que nós servimos hoje é o mesmo Deus que deu
a lei lá no Éden, é o mesmo Deus, deu a lei no Sinai, aliás, desculpe, é o mesmo Deus que criou Adão e Eva lá no Éden, tá? É o mesmo Deus de sempre, ele não muda, a sua natureza permanece a mesma. Então, consequentemente, ele não muda de ideia, ele não muda de palavra. Que às vezes você ouve de alguém alguma coisa, daqui a pouco a pessoa está vivendo, está dizendo outra coisa exatamente contrária. Mas Deus não é assim, ele não muda, ele não mente, ele não engana. Tá? Então, se ele não muda, consequentemente a sua palavra também não pode ser mudada. Apocalipse capítulo 22, versículo 18. 18 e 19. Mas, aliás, antes de lermos esses versos, você pode até encontrar na sua Bíblia aí, mas deixa eu fazer uma colocação para você. No momento em que alguém, alguma pessoa, algum líder religioso, alguma igreja, seja como for, vai fazer alguma alteração na Bíblia, que é a palavra de Deus, o que isso significa? O que está por trás de tudo isso? Essa pessoa, ou essa igreja, ou esse líder religioso está colocando-se no lugar de Deus. É como dissesse o seguinte, ó, Deus errou, eu vou corrigir porque eu sei. Gente, quem somos nós para tentar corrigir a Deus? Quem somos nós para colocar-nos no lugar de Deus? E aí vamos pensar, o único que cobiçou o lugar de Deus foi o próprio Satanás, que é o causador de todo o sofrimento, de todas as encrencas que nós vivemos hoje. Tá? E é, inclusive, o terceiro assunto que nós vamos falar nessa série. Então, não podemos colocar-nos no lugar de Deus. Isso tem consequências, está justamente nessas passagens que nós colocamos aqui, Apocalipse 22, verso 18, começando. Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, ou seja, se alguém acrescentar qualquer coisa, né, Deus lhes acrescentará os flagelos escritos neste livro. Então, se alguém acrescentar alguma coisa à palavra de Deus, seja os livros apócrifos, seja pegar uma passagem da Bíblia e dizer aquilo que Deus não está dizendo através dessa mensagem, tá? Diz que Deus lhe acrescentará os flagelos desse livro. E na Bíblia nós encontramos tantas pragas, tantas coisas, inclusive o fogo eterno, destruição eterna. Ou seja, então se alguém acrescentar alguma coisa à palavra de Deus, vai estar abrindo mão da sua salvação. De certa forma, vai estar se rebelando contra Deus, colocando-se no lugar de Deus. Verso 19 agora. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte na árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Gente, vamos analisar aqui o seguinte, ó. Árvore da vida vai ser o fruto, o alimento dos salvos. No momento que não vai ter acesso à árvore da vida, significa que não vai ser salvo. Cidade Santa vai ser a habitação dos salvos também. Ora, se não vai ter lugar lá na Cidade Santa, porque também não vai ser salvo. Tá? E ser tirada a sua parte também nas coisas escritas nesse livro. Ser tirada a sua parte na salvação. Então, mais uma vez, você vai estar colocando-se no lugar de Deus, né? Dizendo, isso aqui não me serve, isso aqui é só para aquela época. Gente, quantas vezes a gente ouve isso? Isso aqui era só para os judeus. Isso aqui foi abolido. Isso aqui não me serve. Gente, você está colocando isso no lugar de Deus. Você está tirando alguma coisa, você está abrindo mão da sua salvação se fizer isso. Isso é importante. Pense de que maneira você está estudando a Bíblia, de que maneira está sendo ensinada a Bíblia para você. E a Bíblia tem que ser um todo. Ela não pode ser nem mais nem menos. É aquilo que Deus diz. E no momento que sai disso, alguém está colocando isso no lugar de Deus. Alguém está comprometendo a salvação, que pode ser a sua. Então preste bem atenção nisso. Ok? Então ninguém está autorizado a mudar a palavra de Deus. Se fizer isso, e como foi feito, porque a começar pela lei de Deus, se você recitar a lei de Deus e ir lá para Êxodo capítulo 20, você vai verificar
que os mandamentos foram alterados, adulterados. Deus não autorizou isso. Isso terá consequências, com certeza. Então ninguém, nenhuma igreja, nenhuma instituição está autorizado a alterar. E Cristo esteve aqui na terra, foi para nos mostrar como guardar a lei, como observar a palavra de Deus. Não para abolir coisa nenhuma. Certo? Porque seria muita contradição. Ele estaria abolindo aquilo que ele próprio disse através do Espírito Santo. Então pense nisso. Analise isso. Tá? Estude mais a Bíblia, que você vai entender melhor. Bom, chegando então aqui, já uma parte final, nós vamos ver como são chamados os praticantes dos ensinos da Bíblia. Porque aquilo não basta simplesmente nós termos o conhecimento. Nós temos que ter a prática também. Se não tiver a prática, não vai ter eficácia nenhuma. Então, como são chamadas as pessoas que estudam, que pesquisam, que aprendem e que praticam? João capítulo 13, versículo 17, começando aqui. Agora que sabeis estas coisas, e amém, graças a Deus que você tem a possibilidade de saber, de aprender. Então, agora que sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Então, bem-aventurado, ou seja, feliz se você colocar em prática. Você vai ser feliz porque vai estar fazendo a vontade de Jesus. Vai estar seguindo as orientações que ele nos deixou através da sua palavra. Então, feliz será você, porque vai estar andando no caminho da salvação. Mesmo que esse caminho seja estreito, seja dificultoso, não seja fácil. E não é fácil ser cristão, principalmente no mundo que nós vivemos hoje. Certo? Mas feliz é aquele que estuda, que aprende e que coloca em prática. Tiago capítulo 1, verso 22. Que aqui nos fala também o seguinte: e sede cumpridores da palavra. Mais uma vez a questão prática. E não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Que no momento que nós ouvimos, entra por um ouvido e sai pelo outro, estamos enganando a quem? A Deus? Não, estamos enganando a nós mesmos. A Deus ninguém engana. Então não tem uma vida enganosa para você mesmo, para outras pessoas. Tem uma vida verdadeira, tem uma vida, né, onde você estuda, você aprende, você pratica e você segue as orientações de Deus. Que feliz será você. Ok? Bom, diante de tudo isso que nós estudamos, agora vem então, o que você vai fazer com o que você aprendeu? O que você vai fazer com aquilo que você descobriu da palavra de Deus? Você terá a oportunidade de descobrir muitas coisas. Mas neste momento eu chamo você a firmar um compromisso. Um compromisso importantíssimo. Tomar uma decisão. E a cada dia nós somos levados a tomar grandes decisões. E essa é uma delas. O que fazer com aquilo que nós aprendemos? Ah, ficou na dúvida? Vá em frente, pesquise, busque. Mas eu convido você aqui então a assumir esse compromisso. Que compromisso? Você aceita toda a Bíblia, toda a Bíblia. Não somente esta parte me interessa, esta parte não interessa, mas toda a Bíblia como regra de fé para a tua vida. Você aceita isso em nome de Jesus? Você quer dedicar um tempo a cada dia para estudar a palavra de Deus? Porque assim como você precisa alimentar-se diariamente, você precisa estudar a Bíblia também diariamente, para alimentar-se espiritualmente, para poder estar forte, fortalecido para vencer as tentações do inimigo, para vencer as coisas que esse mundo oferece, que não tem compromisso nenhum com Deus. Então você precisa ter uma saúde espiritual também. Você encontra o se alimentar da palavra de Deus, da verdade, ter essa comunhão com Ele, momentos de estudo, de oração, partilhar com Ele a tua vida. Isso vai fazer diferença na tua vida. E por último, você fará o possível. Possível. Eu digo possível aqui porque exige esforço, sim. Exige esforço da tua parte. Deus nos dá o livre-arbítrio, nos dá a oportunidade de escolher. Mas nós precisamos fazer um esforço, sim. Para quê? Fará o possível para colocar em prática aquilo que você aprende na palavra de Deus. Você está disposto a isso? Você quer assumir esse compromisso, não comigo, mas sim com o próprio Deus? Ele é que te
faz esse apelo para que você seja uma pessoa feliz, para que você seja uma pessoa realizada, para que você seja uma pessoa esclarecida, para que você seja uma pessoa salva, que é o mais importante. Você aceita esse compromisso? Aceita? Amém. Que Deus te abençoe. Que o Espírito Santo te fortaleça a cada dia, a cada instante, para que te dê poder para seguir em frente. Que você possa continuar estudando conosco aqui. Que na medida do possível, sim, possamos ser luz para que você possa andar em caminhos seguros.